Nós poderíamos dividir o desenvolvimento do tango desde sua origem no século, como dança, no século XIX, em duas grandes vertentes que chegaram até os nossos dias. A primeira que nasceu foi o tango com cortes. O que significa tango com cortes? O corte seria figuras, passos, sequências pré-estabelecidas e ensaiadas. Esse seria o tango com cortes. Isso nasceu em 1880, 1890, a partir da evolução de outras danças na Argentina, em Montevideo, na região portuária. Isso influenciou até o Brasil, que também tinha sua capital nacional, Rio de Janeiro, uma região portuária. Então, esse tango nasce com cortes, ou seja, uma dança bem elaborada, bem firulenta. E esse tango ele vai evoluindo, ele vai se transformando. E eu vou mostrar para vocês mais ou menos como ele seria naquela época, como era o tango com cortes nessa época que eu estou descrevendo para vocês. Vejam aí. Esse vídeo que vocês viram retrata o tango do começo da primeira década do século. O tango era chamado de tango origeiro por causa das origens, né, dos subúrbios, que na verdade foram engolidos, né? Hoje tudo isso, esses subúrbios do começo do século seria praticamente o centro hoje ali, bem próximo ali à Casa Rosada, bem próximo ali ao Congresso Nacional, ali seria a parte mais suburbana da cidade. Bom, esse tango com cortes ele vai evoluindo, vai ficando cada vez mais rebuscado. Daqui a pouco eu vou te mostrar um outro baile de tango com cortes. Mas aí o tango começa a entrar no centro de Buenos Aires, que seria os lugares mais elitizados. E esses lugares mais elitizados, eles não aceitaram esse tango com cortes. Para eles aquilo era rebuscado demais, não era elegante. E criou-se, então, para que ele fosse aceito no centro da cidade, pelas elites de Buenos Aires, criou-se um tango alisado, que foi chamado de tango salão. Eu chamo, e muita gente chama de tango salão original, porque hoje existe um tango salão, mas não é aquele. Houve uma inversão de nomes. Esse tango salão, ele era um tango sem passos, e tem toda uma explicação por quê também, porque esses passos eles eram ligados às figuras marginais da cidade. Porque quem dançava isso lá nos contextos arrabaleiros, nos contextos origeiros, eram realmente um pessoal barra pesado. E, inclusive, eram ambientes muito mal frequentados, os ambientes origeiros. Então, eles queriam refinar o tango, eles queriam transformar o tango numa coisa muito mais polida, muito mais, como que eu vou dizer, sem ocupar tanto espaço, porque boa parte das confusões que aconteciam na região mais arrabaleira era por conta de choques. A pessoa pulava para cá, pulava para lá no salão, batia um no outro, já puxava a faca, já enfiava na barriga. Um ambiente muito estranho. E os cortes foram tirados no centro justamente para se manter também uma ordem no salão e um baile mais social, né? Porque o baile arrabaleiro, o baile origeiro não era tão social, era mais antissocial, como eu já disse em outro vídeo. Então você tem
o tango chegando para a elite de Buenos Aires e se transformando no tango salão. Então aí nasce o tango salão, que vocês vão ver agora um tango, uma amostra de tango salão de um pouco depois disso. Essa amostra do tango salão é dos anos 20, tá? Está sem som, é um filme mudo, mas dá para vocês verem a dança. Então você tem aí, nascendo no século XIX, o tango origeiro, ou o tango com cortes, o tango com passos, e esse tango com passos não conseguindo entrar na elite da cidade, no centro da cidade, os lugares mais elitizados. O que entra no tango, no tango mais elitizado, na sua alta sociedade de Buenos Aires, é o tango salão. Ele é criado ali no século 1910, perto de 1910, nasce esse tango. Esse tango vai evoluindo, e no centro de Buenos Aires nunca poderia se dançar com cortes, inclusive tinha placas, não é proibido fazer passos, tinham os cuidapistas que não deixavam as pessoas fazer passos, e com isso eles conseguiam manter um ambiente mais civilizado. Enquanto nos bairros, onde se podia fazer passos, ou na região mais origeira da cidade, onde tinham os ambientes mais prostíbulos, isso na década de 10, na década de 20, você tinha o tango com cortes, e aí você tinha muita confusão, muita briga, muita luta, e é um ambiente bem pesado. Esse seria o tango antissocial. Não tinha uma ordem na dança, não tinha uma ordem no salão. Enquanto os ambientes centrais, onde se fazia o tango salão, existia uma ordem. E por isso era mantido dessa forma, para que houvesse ordem. Quando chegava um origeiro, começava a querer bater em outro, começar a fazer bagunça no salão, a pessoa já tirava o cara. Então, foi assim, eu vou mostrar agora para vocês, e continua assim, os bairros, tango origeiro, no centro, tango salão. Eu vou mostrar para vocês agora um tango salão dos anos 30. Eu vou colocar para vocês Carlos Gardel bailando tango, numa apresentação que ele fez, um filme que ele fez. Mas era o tango que ele bailava. Carlos Gardel era um boêmio, dançava tango em todos os cabarés de Buenos Aires, nas suas folgas. Então, veja aí. Esse é o tango salão dos anos 30. Muy bien, a ver cómo te... Vamos evoluindo, chegando mais para frente, eu vou mostrar o tango origeiro dos anos 50. Mas, na verdade, esse cara que está dançando, esse dançarino que está dançando, chama-se, o apelido dele era Galego Mendes, ele
Ele está retratando o ambiente dos anos 30, dos anos 20, ele não está retratando o tango dos anos 50, que já era um pouco mais rebuscado. Mas aí a gente vai ver a evolução do tango salão, no centro de Buenos Aires, num ambiente mais requintado, e a evolução do tango origeiro. Daquilo que você viu, você vai ver que aquilo que você viu no primeiro tango origeiro que eu te mostrei já não é a mesma coisa, já no meio do século XX. Tá? Veja aí. Bom, aí você tem o tango salon, o tango origeiro, que é o tango com cortes, nascendo lá no século XIX e evoluindo. À parte, você tem de filho um galho, um ramo desse tango origeiro, como o tango salon, nascendo em 1910, mais ou menos, e evoluindo. O que aconteceu? Para se manter, inclusive na década de 30, 40, a ordem no salão, manteve-se a regra no centro de Buenos Aires que não se fizesse figuras, sem passos. O que seria um tango sem passos? Caminhado na música, caminha, faz uma brincadeirinha com a música, caminha, segue. Isso seria o tango salão original. E, enquanto isso, o tango origeiro seguiu, deixou de se chamar tango origeiro nos anos 20, passou a se chamar tango com cortes, e nos anos 40, por volta dos anos 40, ele passou a se chamar tango fantasia. E ele foi como tango fantasia até chegar praticamente a nossa geração, que vai começar a dançar tango nos anos 80, 90. É o meu caso. Então, ele vai como tango fantasia e depois ele ganha o nome de tango em cenário, que é o tango com passos. E o tango salão, ele vai seguindo o fluxo dele no centro de Buenos Aires, com uma dança bem calma, bem tranquila, caminhada apenas, e ele vai seguindo seu fluxo até chegar aos dias de hoje. Ele não teve nenhuma alteração. Só que hoje as pessoas convencionaram chamá-lo de tango milongueiro, mas é o tango salão original do começo do século e até agora. É o mesmo, praticamente o mesmo. Mudou-se alguma coisa? Claro, ele evoluiu, mas ele continua com a mesma essência. O que é? Não fazer passos. Enquanto o tango origeiro, que virou tango com cortes e depois tango fantasia e agora tango em cenário, ele continua sendo tango com cortes, ou seja, tango com passos. E aí, nós temos aí que vira a confusão. Esse tango em cenário dos anos 80, que virou tango com cortes, origeiro, cortes, fantasia e em cenário, ele deu origem ao tango que é chamado hoje tango salão, que também é um tango com passos. Por isso ele é da mesma árvore genealógica do tango origeiro, porque ele tem passos. Ele não é da mesma linha genealógica do tango salão, que não tem passos. É só caminhar e pronto. Caminhar, escutar a música, parar um pouquinho, caminhar um pouquinho, brincar com a música. É isso. Então, nós temos aí 3 estilos de tango. Mas, na verdade, são só 2. O tango salão, que se transformou em tango milongueiro, e o tango origeiro, que se transforma em tango com cortes, tango fantasia, tango em cenário e tango salão.
que hoje as pessoas chamam de tango salão, que também, todos eles são a mesma árvore genealógica, ou seja, tango com cortes, o tango com passos. Então aí você mais ou menos entende um pouco historicamente o que aconteceu. É claro que tem muito mais a se falar, muito mais a se explicar, a se citar, mas é mais ou menos isso. Agora, vocês podem apreciar no YouTube, onde vocês quiserem, se você colocar lá tango milongueiro, você vai ver esse tango que eu estou falando, que é o tango sem passos, né? O tango salão, o tango sem cortes. E se você colocar no YouTube tango, qualquer tango, se você não colocar o milongueiro lá, vai aparecer o tango com cortes. Automaticamente, se você colocar tango dança no YouTube, vai aparecer somente tango com cortes. Que é o que a maioria das pessoas, 90% das pessoas do mundo dança, o tango com cortes. Esse tango salão, o tango milongueiro, esse tango dessa outra linha, você vai vê-lo praticamente só em Buenos Aires. Nas milongas do centro, inclusive, de Buenos Aires. Se você for também nas milongas do bairro, você vai ver o tango com cortes. Então, essa é a explicação histórica disso daí. Um abraço.